As obras da lei. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós continuamos a nossa série de estudo da Carta aos Gálatas. Nesse momento da série, estudando o livro A Nova Perspectiva sobre Paulo, do James Dunn. Tá? Nesse momento nós vamos ler aqui esse subtópico Obras da Lei, que vai da página 194 até a página 202. Depois, no próximo vídeo, a gente vai estudar um pouco sobre Gálatas, capítulo 3, verso 10, tá? Que é aqui a proposta do James Dunn, tudo bem? Esse capítulo, essa porção do capítulo, na verdade, ela é um pouco mais extensa, então talvez o vídeo vai ficar um pouco longo, mas esse vídeo ele é direcionado a pessoas que, de fato, querem estudar a Carta aos Gálatas com uma seriedade um pouco maior do que geralmente se fazem estudos teológicos no contexto de vídeo no YouTube, tá? Se não é o seu caso, se não é o seu interesse, vai com Deus e um forte abraço, tudo bem? Inclusive tá muito quente aqui, já vamos separar uma aguinha pra gente tomar. E vamos lá estudar um pouco do pensamento do James Dunn a respeito, né, dessa discussão sobre as famigeradas obras da lei, que é uma expressão que Paulo usa em Gálatas, em Romanos, em alguns contextos interessantes. Vamos lá então, dar uma olhadinha no que o James Dunn tem a nos dizer. Ele fala o seguinte: o que pleiteei é uma mudança de perspectiva, de uma perspectiva dominada pelas categorias dos debates da Reforma, para uma perspectiva inserida apropriadamente no horizonte do mundo social do judaísmo do primeiro século. Então, o James Dunn ele faz parte dessa escola Nova Perspectiva sobre Paulo, que é uma escola que revitalizou um pouco o estudo das cartas de Paulo. E ele está explicando que o que ele propõe, e que foi revolucionário, e que, né, fez com que a Nova Perspectiva sobre Paulo ganhasse muitos adeptos, mas também muitos inimigos no universo teológico, e o que ele propôs é uma mudança de perspectiva. Ao invés de abordar o texto de uma perspectiva da Reforma Protestante, em embate com o catolicismo, vamos entender essas expressões e esses textos no contexto de Paulo no primeiro século, em relação ao judaísmo e tudo aquilo? Esse é o ponto do James Dunn, e ele vai avançar e explicar a posição dele. Diz o seguinte: quando essa mudança é realizada plenamente, ela libera jatos de nova luz sobre as questões enfrentadas por Paulo e sobre a resposta dada por ele. Um exemplo-chave é a expressão taerga tunomu, as obras da lei. Os comentaristas reconhecem, geralmente, que Paulo a usa somente no contexto de sua discussão com outros judeus cristãos. No entanto, mais cedo ou mais tarde, normalmente mais cedo, a perspectiva muda e a exegese começa a ser dominada pela suposição de que Paulo se refere com as obras da lei à tentativa de ganhar o favor de Deus através de empreendimentos humanos, ou algo desse gênero. Até mesmo Sanders e Heizenen, que se distanciam conscientemente de categorias da Reforma e que demonstram uma sensibilidade muito maior do que outros em relação às considerações acima expostas, voltam no fim das contas para outras variáveis da antítese clássica da Reforma. Sanders, aplicando sua discussão bastante superestimada entre entrar em e permanecer em, afirma que as obras da lei se referem aos requerimentos de entrada. E Heizenen, ao referir-se à mesma expressão, argumenta que Paulo apresenta o judaísmo de modo equivocado ao sugerir que dentro dele a salvação é pelas obras. Bom, bastante coisa interessante para comentar aqui nessa introdução. Então, o que acontece? O James Dunn está tentando explicar que quando você deixa de estudar esse tema, focado na discussão da reforma entre protestantes e católicos, e você tenta entender Paulo no seu contexto mesmo, no embate com o judaísmo do primeiro século, você tem jatos de uma nova luz da compreensão do que Paulo quer dizer com as coisas que ele afirma no Novo Testamento. E uma das questões que ele agora vai passar a explicar é essa discussão sobre as obras da lei. Aí ele diz assim, que infelizmente as pessoas acabam tendo dificuldade de discutir o assunto das obras da lei sem essa categoria que a Reforma popularizou demais, de que as obras da lei seriam uma tentativa humana de atingir a salvação pela lei ou pelas obras,
e etc e tal. E o James Dunn vai argumentar que esta abordagem é uma abordagem influenciada pela exegese de Paulo no tempo da Reforma, e que muitas pessoas têm dificuldade de se desvencilhar dela. Inclusive o E.P. Sanders e o tal do Heisening, que são proponentes da nova perspectiva sobre Paulo, mas com os quais James Dunn não concorda plenamente. E aí ele vai dar esses exemplos, né, de que, por exemplo, o Sanders, ele diz assim que existe uma distinção entre entrar na aliança e permanecer na aliança. E as obras da lei teriam que ver com coisas que fariam a pessoa entrar na aliança com Deus, né? Já o Heisening também diria que Paulo descaracteriza o judaísmo como uma religião legalista de salvação pela lei, né? E não através da aliança e tal, da relação com Deus e tudo mais. E aí agora que o James Dunn apresentou o problema, ele vai começar a corrigir e tentar explicar o que de fato Paulo quis dizer nessas discussões. Aí ele diz assim: a meu ver, porém, obras da lei é exatamente a expressão escolhida por Paulo como algo já familiar a seus leitores ou evidente em seu significado, para negar aquelas obrigações prescritas pela lei que apresentam o indivíduo preocupado com o código de pertença à lei, obrigações que destacam os praticantes como membros do povo da lei e do povo da aliança, ou seja, da nação judaica. Ofereci uma primeira versão desse argumento em minha Manson Memorial Lecture de 1982. O presente paper apresenta uma tentativa de ampliar e aprofundar esse argumento. Então, o James Dunn diz que ele já começou a produzir coisas sobre isso há muito tempo, e esse artigo que a gente está lendo, né, que é esse capítulo, é uma tentativa dele avançar e expandir aquilo que ele já escreveu previamente. Então, ele está dizendo assim, que na visão dele, James Dunn, obras da lei é uma expressão que Paulo usa para falar das prescrições da lei que apresentam um indivíduo preocupado com o código de pertença a esta lei e obrigações que o destacam dos demais seres humanos na face da terra como um judeu. Tá? Então, as obras da lei seriam tudo aquilo que o judeu enfatiza para enfatizar a sua natureza judaica em comparação com os demais, como querendo dizer, eu faço estas obras da lei, por isso eu tenho uma relação com Deus que ninguém mais tem. Porque só quem cumpre esses códigos aqui são os judeus, a quem Deus deu essa lei. Todos os demais não praticam essa lei e não pertencem a Deus. É algo mais ou menos assim, tá? Não pertencem à nação judaica. E caso queiram pertencer a Deus, tem que pertencer à nação judaica. Tem que se circuncidar e tem que cumprir aí um monte de coisas de acordo com a lei, né? Vamos dizer assim. Então as obras da lei seriam estas coisas que o judeu usa para dizer que ele é judeu e que ninguém que não faz aquilo é judeu. Não? É uma coisa de um pertencimento religioso, étnico a um povo específico, a uma nação judaica, a uma religião judaica e etc. E você não pode pertencer a esta nação e a esta religião se você também não fizer estas mesmas coisas que são as obras da lei, né? Então, eu estou tentando ser bem didático aqui, para vocês compreenderem de fato o que o James Dunn está dizendo, tá? Não quer dizer que eu vou concordar com todas as conclusões do James Dunn, mas quer dizer que a gente precisa ter clareza sobre o argumento dele. Aí ele continua dizendo assim: um aspecto importante é que a construção genitiva, obras da lei, tem sido muito pouco considerada, e o significado atribuído ao genitivo foi considerado demasiadamente óbvio, né? Que é a ideia obras da lei, né? O genitivo é exatamente essa noção de pertença, né? Da lei. Contudo, como argumentou Lohmeyer, a melhor forma de traduzir essa expressão erga nomu é serviço da lei, ou serviço nomista. Isso significa serviço não tanto no sentido de atos particulares já realizados, mas no sentido de obrigações estabelecidas pela lei, pelo sistema religioso determinado pela lei. A expressão não se refere ao esforço de um indivíduo na direção do melhoramento moral, mas a um modo de existência religioso, um modo de existência marcado em seu caráter distinto, como determinado pela lei, pelas práticas religiosas que demonstram a pertença da pessoa ao povo da lei. Então, por exemplo, quando um judeu poderia apontar a sua circuncisão e dizer assim, olha, isso aqui quer dizer que eu pertenço ao povo de Deus.
Veja, o foco não está querendo dizer que através da circuncisão, o judeu se torna uma pessoa moralmente melhor, ele é uma pessoa mais devotada a Deus. Não, é simplesmente dizer o seguinte, olha, essa circuncisão aqui mostra que eu sou de Deus, você que não é circuncidado não é, e acabou a discussão. Então a ideia das obras da lei, nesta leitura, tem que ver com isso. É esse serviço da lei, é esta obrigação que a lei impõe, que se você tem, você cumpriu, se você não tem, você não cumpriu. Não tem que ver exatamente com algo assim, coisas que eu faço de acordo com a lei para servir a Deus, para ser fiel a Deus, para estar cada vez mais perto de Deus. Não, é um simples fato, como por exemplo no caso da circuncisão. Não tem que ver, nesse caso específico, com esse melhoramento moral, como querendo dizer assim, as obras da lei é a gente se esforçar para guardar a lei, para Deus se agradar da gente. Não, as obras da lei é a circuncisão que demonstra que a gente pertence ao povo judeu. Ponto. Ou coisas desse tipo, entendeu? Esse mais ou menos é o sentido da ideia. Ok, perfeito. Aí o James Dunn continua. O insight de Lohmeyer é apoiado pela maneira como a expressão equivalente é usada nos escritos de Qumran. E aí ele cita aqui uma expressão em grego e em hebraico, aliás, em hebraico, que é traduzida como atos da lei, né? A pertença de uma pessoa à aliança era atestada exatamente por meio da referência a tais atos, a sua observância, como ela foi entendida dentro da comunidade em sua vida do dia a dia, de ano a ano. Ele dá a referência dos escritos de Qumran que discutiam essas questões. Então lá tinha uma expressão em hebraico, que era traduzida como os atos da lei, é uma coisa muito próxima das obras da lei, que basicamente então era visto pelos adeptos lá da seita em Qumran, a essas coisas que a pessoa faz e por fazer demonstra que ela pertence à aliança, né? Porque ela está em harmonia com aquilo que a lei diz. Então a sua circuncisão e várias práticas e vários rituais que poderiam ser apontados como quem pratica isso é fiel à lei, é fiel à aliança, está dentro da aliança de Deus com Israel. Aí ele diz assim, dessa mesma forma, os atos da lei é que caracterizavam a comunidade dos últimos dias, em seu caráter distinto em relação às pessoas de fora e aos inimigos. Então, o que é ser um judeu da seita lá de Qumran? É você fazer os atos da lei em contraposição aos infiéis que ou não obedecem ou não receberam esta lei, tá bom? Ok, beleza. Aí ele continua dizendo assim, portanto, nos termos introduzidos por Sanders, as obras da lei é uma outra maneira de falar do nomismo da aliança, aquilo que caracteriza o estar na aliança e não o simplesmente entrar na aliança como o próprio Sanders expressa. E em termos da análise precedente, obras da lei é a maneira pela qual Paulo descreve particularmente a identidade e os marcadores de identidade que os oponentes judeus ou judeu-cristãos de Paulo consideravam. E eles se sentiram com razão ameaçados pela compreensão paulina do evangelho. Então, basicamente, ele está dizendo assim, que nos termos da discussão que o E.P. Sanders, que inclusive é um antecessor do James Dunn na Nova Perspectiva sobre Paulo, mesmo nos termos em que ele discute essas questões, as obras da lei não eram só aquilo que fazia a pessoa entrar na aliança, mas também permanecer na aliança. Então era por permanecer circuncidado, inclusive havia, né, acho que uma cirurgia, mesmo no tempo antigo, que podia desfazer a circuncisão, né? E ao desfazer a circuncisão, a pessoa rejeitava aquilo que era o símbolo do pertencimento dela à aliança. Então podia-se desfazer a aliança e o pertencimento ao povo de Deus, inclusive desfazendo-se a circuncisão. Assim também como a desobediência a inúmeros aspectos da compreensão da lei entre os judeus também implicaria que a pessoa que desobedece também não era fiel à lei e então não estava dentro da aliança com Deus, né? Ou pelo menos não de forma fiel e correta, e não se pretendia que essa pessoa fosse ser salva ou tivesse uma boa relação com Deus, pelo contrário, né? O infiel aos termos da lei e da aliança sempre é o pecador que está fora da comunidade, não aquele que está dentro, tá? E aí Paulo usa essa expressão obra da lei, então, para falar desses identificadores ou marcadores de identidade que os oponentes judeus cristãos consideravam, né, e eles se sentiram ameaçados pela compreensão de Paulo. Então Paulo ele vai dizer que as obras da lei não conduzem à salvação, como por exemplo a circuncisão ou várias coisas na mesma direção,
E os judeus cristãos se sentiram ameaçados com isso, porque eles entendiam que a circuncisão era necessária para essa experiência com Deus ao entrar na aliança, ao permanecer na aliança, e sem aquilo você não está com Deus, né? E Paulo vai ensinar que não. E aí, por isso, os judeus, ou judeus cristãos, que tinham essa interlocução com Paulo, eles se sentiam ameaçados com o entendimento de Paulo, como quem quer dizer assim, poxa, se Paulo estiver correto, eu estou errado, e mais do que isso, se Paulo estiver errado e continuar pregando isso, ele vai desviar outras pessoas do caminho da fidelidade à aliança e a estar com Deus, né? Por isso, o apóstolo Paulo é uma das pessoas mais controversas do registro bíblico no que tange a discussões teológicas, né? O cristão, ele lê a Bíblia hoje, aqui no século XXI, ou durante a história, e ele pensa assim, nossa, Paulo, que grande homem, inspirado por Deus, ó, o que ele escreveu é a palavra de Deus, é a Bíblia sagrada. Mas os interlocutores de Paulo não consideravam isso, muito pelo contrário, eles consideravam Paulo um absoluto herege, um absoluto maluco, uma pessoa inclusive perigosa, que estava contra Deus por estar contra os termos da própria aliança, da entrada na aliança ou da pertença e da permanência na aliança, como a circuncisão e outros aspectos aí de discussões teológicas sobre a lei, né, vamos dizer assim. Isso é bem interessante, bem legal, assim. O que também não quer dizer que Paulo é essa pessoa anti-lei, né, que muitos cristãos durante a história fizeram de Paulo como um antinomista, uma pessoa contrária à lei de Deus. Até porque Paulo é um testemunho de que, inclusive, a lei de Deus é santa, justa e boa. Tem trocentas coisas legais e positivas que Paulo fala a respeito da lei de Deus. Mas nesse embate específico com o judeu cristão ou o judeu judaizante, que quer negar o evangelho e achar que mesmo assim está com Deus e está salvo porque tem circuncisão e cumpre isso ou aquilo em termos de rituais e ordenanças judaicas, aí Paulo vai ter um problema, entendeu? Então é uma discussão bem interessante, assim, na verdade, e que infelizmente a maioria dos cristãos não entende muito corretamente, por lhes faltarem de fato, né, o estudo teológico, o aprofundamento teológico, e terem, né, na visão, aliás, na experiência da maioria dos cristãos, uma visão e uma experiência muito superficial em termos de estudo da Bíblia, né? Que é o que acontece. Isso também acontece dentro do adventismo, tá? Não estou querendo dizer aqui com isso que os adventistas são muito superiores aos demais cristãos em relação à experiência desse tipo de coisa. Mas é bem legal ver o que o James Dunn fala e a argumentação dele é bem legal. Assim. Dá para discordar de algumas coisas, mas em geral ele tem bastante razão, tá bom? Aí ele continua dizendo assim, como observei na minha Manzon Lecture, essa compreensão de obras da lei é a melhor maneira de interpretar o uso da expressão nos contextos em que Paulo a introduz. Tá? Então as obras da lei, como essas coisas que o judeu usava para dizer que ele é judeu e ninguém mais é judeu, é a melhor forma de lidar com as tais obras da lei em inúmeros contextos em que Paulo usa essa expressão. Aí ele diz assim, em Gálatas 2,16, onde ele a introduz pela primeira vez em seus escritos preservados, e a usa não menos do que 3 vezes, é inteiramente óbvio que obras da lei se refere às questões no centro das controvérsias precedentes, ou seja, a circuncisão e as regras alimentares. No vídeo anterior, que a gente falou da função social da lei, a gente leu, inclusive, Gálatas 2, versos 1 a 14, onde Paulo discute a circuncisão de Tito e etc e tal, do gentio e não sei o quê, e também a comunhão à mesa entre judeus e gentios. Tá? Eu acredito que é ir um pouco longe demais dizer que a comunhão da mesa incluía carnes imundas, ok? Acredito que não. Inclusive, nesse aspecto, acredito que, de fato, nenhum cristão também deveria ter comunhão com as carnes imundas. Mas o problema ali era a consideração de que o gentio é imundo e o judeu não pode comer com ele. Tá? Pelo menos é a minha percepção. Até posso estar equivocado, mas enfim. É a forma como entendo, tá? E gosto de enfatizar para que fique claro. Ali não existe uma discussão sobre o que está à mesa, mas quem está à mesa. Então, quando chegaram alguns da parte de Tiago, Pedro e outros dissimularam que não estavam comendo com os gentios, e aí Paulo briga com eles. Não algo do tipo assim, tinha uma carninha de porco ali servida, estava todo mundo comendo, e chegou alguém da parte de Tiago e todo mundo fingiu que não está comendo. Não é isso o que o texto descreve. Tá? Seja como for, é interessante aqui que o James Dunn vai dizer então que em Gálatas 2,16 as obras da lei são a circuncisão e essas regras de não comer com os gentios. Tá?
Aí ele continua: este foi o problema em questão. Se ser justificado pela fé em Cristo requer também a observância dessas obras, é possível conceber o pertencimento ao povo da aliança sem que seja caracterizada justamente por essas obras. Os cristãos de Jerusalém, ao terem aceitado o argumento acerca da circuncisão e à medida de que se tratava de entrar em, passaram para a linha das leis alimentares, para eles pertencer ao povo eleito sem incluir a fidelidade às leis alimentares e aos rituais da pureza na mesa da refeição, era uma contradição conceitual inconcebível. Pedro, Barnabé e os demais cristãos judeus em Antioquia evidentemente concordaram, seja com relutância ou não, que a ameaça à identidade judaica era demasiado grande para ser ignorada. Então aqui o que acontece? O James Dunn está dizendo que a discussão sobre a circuncisão é a discussão sobre a entrada de uma pessoa que não era judia no povo judeu. Então, se um homem quisesse se converter e se tornar do povo de Deus no contexto do judaísmo, ele tinha que passar pela circuncisão. Então você tinha que entrar na relação com Deus, na aliança, passando pela circuncisão. Mas depois você tinha essa questão dessas leis alimentares, que nesse caso aqui ele coloca que incluía as leis de purificação ritual, sem as quais o gentio estaria imundo para participar da comida com o judeu. E como aquelas leis não eram obedecidas pelos gentios, então era essa a razão pela qual o gentio, em tese, não podia comer com o judeu. Não era sobre o tipo da comida que estava sendo servida, tá? E aí isso seria mais um ritual de continuação de pertencimento à comunidade, não de entrada, né? Você não precisava fazer esse ritual para entrar na comunidade judaica, assim, mas para permanecer nela e fiel a ela. E a ideia é que naquele momento onde o evangelho ainda era muito infantil do ponto de vista social e teológico, etc., mesmo os cristãos como Pedro e os que estavam com ele também achavam que diminuir essas barreiras dessa diferença entre judeus e gentios também era uma coisa perigosa, e por isso eles se dissimularam que eles não estavam com os gentios quando chegaram alguns da parte de Tiago. Interessante, então aqui a gente tem uma visão um pouco mais madura do que está acontecendo naquela cena ali em Gálatas capítulo 2, onde existe ali uma hipocrisia por parte dos cristãos, inclusive Paulo vai brigar com Pedro de uma forma bem ousada e bem interessante, né? Bem legal, assim, o incidente antioqueno, como a gente fala, né? Ele é um dos pontos bem curiosos, assim, da teologia do Novo Testamento, que inclusive implica, né, esse embate do evangelho pregado por Paulo versus uma compreensão petrina. E aí depois Paulo mesmo vai falar, né, que a Pedro foi concedido o evangelho para a circuncisão e a Paulo da incircuncisão. Já demonstrando, inclusive, que na mentalidade de Paulo também podia ter dois evangelhos, né? Um para circuncisão e um para não circuncisão, né? Mas enfim, bem interessante. E os dois seriam legítimos, tá? Paulo não diz que o evangelho verdadeiro único é o da incircuncisão, né? Ele também reconhece o evangelho da circuncisão, que deveria ser pregado por Pedro. Entretanto, ele não gosta da hipocrisia de Pedro, de estar comendo com os gentios, e quando chegam os judeus ali da parte de Tiago, ele dissimula como se não estivesse. É com isso que Paulo briga, ele não briga com o fato de Pedro ter um evangelho para a circuncisão, vamos dizer assim. Uma questão bem interessante, bem curiosa. Aí ele fala assim: o mesmo vale para a carta aos Romanos. Paulo introduz a expressão de uma maneira um tanto estranha, na conclusão da primeira parte principal de sua exposição, em Romanos 3, versos 19 e 20. Novamente, isso deve significar que seu sentido ou referência era bem conhecido ou evidente, já que a segunda metade da discussão precedente era uma refutação da pretensão judaica acerca de seu status privilegiado como povo da lei. A expressão obras da lei deve ter sido uma maneira abreviada de se referir àquilo em que o judeu típico depositava sua confiança, a observância da lei que documentava que ele pertencia à aliança, sua justiça como membro dela. Isto é confirmado pela maneira como o parágrafo seguinte relaciona as obras da lei com a atitude de gloriar-se. Romanos capítulo 3, verso 27 e 28 e capítulo 4, verso 2. Sendo assim, lembra explicitamente da passagem anterior, na qual Paulo ataca especificamente a presunção de ser o próprio povo da lei, onde a circuncisão deve novamente ser o sinal distintivo do judeu, tá? Aí o que acontece, assim, tipo,
Essa discussão é uma discussão bem interessante. Paulo também vai falar dessas questões, não só em Gálatas, mas em Romanos, e o James Dunn está esclarecendo isso. Conquanto essa série seja uma série sobre Gálatas, não tem problema a gente excursionar um pouquinho sobre o fato de que Paulo usou expressões semelhantes ao que ele usou em Gálatas, também em Romanos. E aqui nesse caso, as obras da lei também implicavam aquilo que o judeu típico depositava sua confiança, ou devotava sua confiança, e que documentava que ele pertencia à aliança, como o membro leal dela, tá? Então o judeu ele tinha essa glória, ele gloriava-se no fato dele ser circuncidado, dele cumprir esses rituais XYZ aí, não sei das quantas, sobre alimento, ou como comer, quando comer, com quem comer, não sei o quê, e etc. E assim Paulo ele vai atacar essa visão dos judeus sob um fundamento de que a leitura cristã ela vai ser superior e maior, né, a visão judaica estreita. E ele vai inclusive dizer que o judeu muitas vezes vai transgredir a lei e o gentil vai guardar a lei, né? Nessa sessão toda em Romanos capítulo 2, onde ele vai aparecer primeiramente essa expressão obras da lei lá na conclusão do pensamento dele no capítulo 3. Então a ideia é que o judeu entendia essas coisas de uma forma mais simplista, e Paulo está tendo uma leitura mais ampla dentro da visão do próprio Paulo, né? Está inclusive demonstrando e atacando, né, Paulo onde o judeu está equivocado. Aí ele continua dizendo assim: o mesmo ponto surge a partir de outra expressão preposicional que Paulo usa quando fala da lei. Em Romanos 2, verso 12, existe a antítese daqueles que estão na lei e daqueles que estão sem lei. E tem claramente o sentido de dentro da lei ou no exterior da lei. Isto é apoiado pelo fato de Paulo continuar em Romanos 2,14 com a definição equivalente dos gentios como aqueles que não têm a lei. Em outras palavras, lei e povo judeus são contermos. A lei identifica o judeu como judeu e constitui a fronteira que o separa dos gentios. Semelhantemente, encontramos em Romanos 3, versos 19 a 21, a distinção daqueles que estão na lei ou separados da lei. A lei destaca as pessoas dentro das suas fronteiras, sua religião e seu estilo de vida, que são as obras da lei. Isto é, separa-as da pessoa fora da lei. A expressão sob a lei tem o mesmo sentido particular em 1 Coríntios 9:20 e em Gálatas 4, verso 5, onde Paulo se refere aos judeus como aqueles que estão sob a lei. Aquelas pessoas cuja vida está como povo caracterizada pela autoridade da lei. Por obras da lei, pelo serviço nomista, a lei é uma bandeira e a lealdade a ela como aquilo que lhes confere sua identidade e unidade nacionais. A lei como demarca a extensão e as fronteiras do povo da aliança. Por isso não é uma surpresa ver em 1 Coríntios 9, versos 20 e 21, a mesma distinção entre judeus e gentios, definida como os da lei e os sem lei, as pessoas sob a lei e aquelas sem a lei. Assim fica claro que o contraste entre os da lei e os da fé em Romanos capítulo 4 é uma distinção tanto sociológica quanto teológica. Não é uma distinção entre dois grupos de indivíduos fortuitos, um grupo que pensa que a sua relação com Deus depende dos atos humanos e outro formado por pessoas justificadas pela fé. Em vez disso, é uma distinção entre duas definições de como se deve caracterizar quem é o descendente de Abraão, o descendente judeu. A questão enfrentada por Paulo é esta: será que os herdeiros de Abraão são nada mais e nada menos que o povo separado pela lei? O povo cuja existência inteira como povo de Deus surge a partir da lei, cuja identidade nacional inteira vem da lei? Ou será que simplesmente eles são separados pela fé e identificados pela fé? Em todos os casos supracitados, uma falha em apreciar as dimensões sociais e as ramificações nacionais daquilo que Paulo ataca e daquilo que ele afirma, resultará inevitavelmente numa conceituação equivocada do seu ensinamento sobre a lei. Esse tópico ele é absolutamente importante, tá, nessa discussão aqui. E a gente precisa tratar com bastante calma, né, essa questão para a gente ver, de fato, o que Paulo está querendo dizer com tudo isso. E não é assim uma coisa tão difícil. Claro, quem não está acostumado com a discussão teológica mais pesada
pode, inclusive, ter dificuldade de seguir o raciocínio, de entender o que o James Dunn está falando aqui. Mas eu vou tentar explicar para vocês da forma mais didática possível, tudo bem? Paulo usa uma série de expressões referentes à lei de Deus em inúmeros pontos da sua obra, onde ele fala os debaixo da lei, aqueles que não estão debaixo da lei, os dentro da lei ou sob a lei, ou os fora da lei, que não estão, né, vamos dizer, obrigados pela lei. E em ampla medida o que o James Dunn está dizendo é que todas essas imagens se referem a uma distinção entre judeus e gentios. A distinção entre judeus e gentios dentro do cristianismo, ela se tornou especialmente problemática depois do advento do dispensacionalismo, que faz uma distinção tal entre Israel e a igreja, que torna de fato a compreensão de muitos temas bíblicos muito difíceis de compreender. Mas isso também é uma discussão posterior na história do cristianismo. A discussão de Paulo, ela não é exatamente a discussão de quem é judeu ou não, nos termos do entendimento dispensacionalista, tá? Fazer isso seria tão equivocado quanto debater essas questões sob o ponto de vista da discussão entre católicos e protestantes, tá? O que de fato acontece aqui é que essas pessoas debaixo da lei, sob a lei, que estão na lei e etc., são os judeus. E os judeus, eles usam esse aspecto de terem a lei, obedecerem a lei, estarem sob a lei, serem circuncidados e etc, 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 para criar uma implicação anticristã em relação ao evangelho, que coloca Jesus na periferia da relação com Deus e coloca a lei no centro, tá? É basicamente o seguinte, o judeu, ele entendia que você não podia pertencer ao povo que vai ser salvo lá no reino do Deus Israel, de Abraão, Isaac e Jacó, se você não aderisse à lei, não importa se você aderisse a Cristo, entende? E nesse aspecto, aderir à lei não é meramente aderir à lei no aspecto de obedecer à lei moral de Deus e se converter, se arrepender dos seus pecados. É ser circuncidado e obedecer aos rituais judaicos, inclusive naquele contexto de morte, de matar o cordeiro no templo e pedir perdão lá e derramar o sangue do animal e etc, etc, etc. Tá? Nessa época dessa discussão, o templo não havia sido destruído ainda. E muitos desses judeus judaizantes, alguns cristãos, alguns não cristãos, eles entendiam que sem a circuncisão e sem esses rituais todos, a pessoa não ia pertencer ao povo de Deus, ela não ia ser salva para o reino de Deus. E a treta de Paulo é sobre isso, entende? E ele vai dizer, e vai argumentar, e vai desenvolver várias formas de colocar a questão de que aqueles que estão fora da lei, não no sentido de serem criminosos, mas no sentido de não participarem desse povo, que tem a circuncisão e o templo e os rituais e tudo isso, essas pessoas, elas estão dentro da comunidade da aliança pela fé. Igual Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado. E é só depois que ele recebe a circuncisão. E aí Paulo vai desenvolver várias argumentações lá nas suas cartas para tentar demonstrar isso, para dizer que o gentio que crê em Jesus, ele é tanto descendente de Abraão quanto o judeu. E às vezes até mais, porque o judeu pode rejeitar Cristo, que é o descendente de Abraão, enquanto o gentio aceita. O judeu, ele pode dizer que ele tem a lei, a circuncisão, sei lá o quê, mas ser um adúltero e mentiroso, e o gentio pode não ter essa lei nesses mesmos termos, mas obedecer ao sentido da lei no seu coração e na sua atitude. Então você tem o judeu adúltero e o gentio fiel à sua esposa. E Paulo usa essas argumentações todas não para ir contra a lei de Deus em aspectos morais, isso é óbvio que não, mas para querer dizer que o gentio que utilizava o argumento de que ele está garantido no céu por causa da lei, estava equivocado, em especial se ele rejeitasse a Cristo, para quem Paulo entende que a lei aponta, né, como o Cordeiro, como o Senhor, como o príncipe da aliança, o anjo da aliança e várias dessas questões. Então o que acontece? O que Paulo o que o James Dunn está explicando aqui é exatamente a distinção entre o judaizante, o judeu que coloca a lei no centro da experiência com Deus, e Paulo,
como cristão que está pregando um evangelho que não se dobra às sensibilidades judaizantes, tá? E o que acontece? Assim, como esse termo lei, ele é um termo de amplo significado, e etc e tal, existe muita confusão, né, sobre o que Paulo realmente de fato quer dizer com essa retórica. E o James Dunn aqui está esclarecendo de forma relativamente competente o que Paulo quer dizer com tudo isso, né? Espero que tenha ficado claro para vocês aí o que ele quer dizer nesse tópico. Aí o James Dunn ele continua dizendo Peraí, deixa eu encontrar aqui onde que eu parei. Ok, ele continua dizendo o seguinte: para completar este esboço da língua matriz, a qual pertence à expressão obras da lei, nós devemos notar também as ideias a ela associadas. Vou me referir particularmente a 4. Como já observei acima, Paulo associa as obras da lei com o ato do judeu de gloriar-se. Lembrando claramente o gloriar-se do judeu em Romanos 2, versos 17 e 23. A abordagem influente de Bultmann dispensou ao tema. Aliás, a abordagem influente que Bultmann dispensou ao tema entendeu isso em termos muito individualistas, como uma autoconfiança. E Caseman continuou a linha desta interpretação ao descrever o gentil como alguém que se gloria, como o tipo clássico do indivíduo piedoso que confia naquilo que ele mesmo alcançou e realizou. No entanto, Paulo se refere claramente à confiança do judeu enquanto pertencente ao judaísmo, membro do povo de Deus, que Deus escolheu como seu, para quem ele deu a lei. O judeu se gloria na lei considerando-a um marcador há muito estabelecido do favor divino a seu respeito. Então, na verdade, também quando o judeu quando o judeu se gloria na lei, não tem que ver tanto com algo assim, olha como eu sou melhor que o gentil. Não, muitas vezes nem era esse o caso, né? É o caso, por exemplo, do judeu adúltero versus o gentil fiel à sua esposa. Mas o que o gloriar-se judeu implica aqui negativamente como obras da lei na visão de Paulo, é essa postura do tipo assim, não, eu sou superior porque eu recebi a lei, ponto final. E só o fato de eu ter recebido já me coloca numa categoria de relação com Deus que ninguém mais pode ter, a não ser que também seja fiel à lei. E aqui nesse aspecto, não tanto a lei moral, mas inclusive a esses aspectos mais identitários da lei, como a circuncisão, entende? E é muito curioso isso, assim, né? É bem interessante. Então, por exemplo, o judeu, ele poderia ser um adúltero, mas ele está circuncidado. Ele trataria o adultério não exatamente como deixar de pertencer ao povo da aliança, mas como um pecado que pode ser perdoado, e ele continua sendo circuncidado, membro da família de Abraão, entende? Então, o ponto é esse, são esse tipo de coisa que Paulo vai se incomodar. A pessoa achar que ela pode rejeitar a Cristo ou colocar Cristo num lugar secundário porque ela é circuncidada e tá tudo certo. E aí Paulo vai meter porrada nas obras da lei, mas não é assim do tipo, não, se você tenta obedecer a Deus, você está na maldição, porque não sei o quê, entende? É uma forma equivocada que muitos cristãos têm de entender o que Paulo realmente está dizendo. Isso tem um pouco a ver com o fato de que a lei, ela é também essa categoria social para o judeu, que o distingue dos demais povos, entende? E muitas vezes as pessoas não percebem isso e acabam fazendo confusões a respeito da retórica de Paulo sobre a lei. Aí ele continua dizendo assim: por isso, também a expressão o que é manifesto descreve o judeu e a circuncisão em Romanos 2, verso 28. E essa expressão tem sido interpretada em termos individualistas, sem referências ao contexto, simplesmente como o exterior em oposição ao interior. Mas o que Paulo tem em mente é o judeu visivelmente marcado como tal pela circuncisão, como um ato público ritual que lhe confere o lugar individual no povo assim marcado e separado. O que está em questão é a função social do ritual, a circuncisão como um crachá da identidade judaica. Exatamente por ser uma marca exteriormente visível, a circuncisão serve com grande eficácia como um marcador da fronteira entre quem é judeu e quem é gentil. Portanto, também quando se refere à lei, Paulo pensa exatamente na lei como definição visível do povo da aliança. Ou seja, por que Paulo às vezes ele fala para você não confiar na lei ou nas obras da lei?
porque ele inclusive trabalha com essa percepção judaica exatamente nesse aspecto. Assim como o judeu pensava ser superior porque externamente ele é circuncidado, isso era entendido também como uma coisa da lei, entende? Então, tipo assim, a lei, ela servia para garantir ao judeu, na visão dele, que por ser circuncidado ele já tem essa relação especial com Deus. E Paulo vai dizer que não. Sem fé em Cristo, você não tem uma real relação com Deus, né? O Deus de Abraão, né? No qual Abraão creu, né? Abraão creu no próprio dia de Cristo. Antes que Cristo, aliás, antes que Abraão existisse, Cristo eu sou, né? Assim que Cristo fala. Cristo poderia suscitar filhos a Abraão de pedras, ele nem depende de uma sucessão de ordens humanas. Então, o que acontece? Essa discussão de Paulo com o judeu que está querendo ou colocar Jesus numa forma secundária, ou até mesmo negar Jesus em nome da sua relação com Deus pela lei, esse é todo o ponto de Paulo. E não tem nada a ver com, por exemplo, guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado e etc. Entende? Como obras da lei que você não deve fazer, que blá blá blá, né? É bem interessante. Ok, vamos lá, vamos continuar. Aí ele fala assim, semelhantemente, a expressão na carne, usada em Romanos 2, verso 28, denota não meramente o físico em oposto ao espiritual, mas também o povo de Israel, em termos de identidade física e parentesco racial. Da mesma forma, não da carne está paralelo em não das obras, em Romanos 9, versos 8 a 11. Exatamente porque as obras da lei demonstram a identidade nacional, elas constituem a justiça nacional, a justiça daquelas pessoas que preservam fielmente os costumes dados a Israel por Moisés. Em Gálatas 6, verso 13, o gloriar-se na carne que Paulo ataca é o gloriar-se de um povo orgulhoso, cujo orgulho é sua identidade nacional, sendo reforçada pelo desejo de que as outras etnias deveriam submergir sua condição distintiva e social e religiosa nessa identidade. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui é que estar na carne, em contraposição com estar no povo de Deus e coisas do tipo, estar no espírito e tudo mais, também poderia ser vista nessa categoria, estar em Israel e estar fora de Israel. E Paulo implica que uma pessoa pode estar fora de Israel, mas estar com Deus, e quem está em Israel está na carne, ou seja, você é um descendente físico de Abraão, mas você não tem a fé de Abraão. Você não pertence ao Israel verdadeiro. Inclusive, Paulo vai fazer esse argumento em Romanos 9 a 11. E ele vai dizer, inclusive, que o gentil é enxertado na oliveira e o judeu que não crê é excluído da oliveira. Claro, o gentil não deve se gloriar contra o judeu, porque o judeu pode ser reenxertado e o gentil também poderia ser afastado caso ele venha a negar a Cristo. Então, essa experiência, Paulo coloca, que é para o gentil ser feliz com a sua condição de agora estar no povo de Deus, mas não também tratar mal o judeu, porque o judeu ainda pode se converter a Cristo. Né? Então essa ideia também de estar na carne versus estar no espírito também pode ter esse aspecto de estar em Israel da carne e versus uma percepção do Israel do espírito, o Israel da fé, o Israel da eleição da graça e coisas do tipo que estão lá na discussão de Romanos 9, que não é uma discussão calvinista, inclusive eu tenho playlist aqui no meu canal sobre Romanos 9 para quem achar, né, que tem alguma dúvida aí sobre calvinismo em Romanos 9. Tudo bem? Vamos avançar. Finalmente, podemos notar outras críticas de Paulo em relação ao seu próprio povo, que eles procuravam estabelecer a sua própria justiça. Aqui também a expressão sua própria é normalmente entendida como sentido de alcançada por eles, um estado de justiça devido ao próprio merecimento. Contudo, a expressão grega tem antes o sentido de pertencente a eles ou peculiar a eles, ou seja, o que se discute aqui é uma justiça que é deles e de mais ninguém. Uma justiça coletiva que exclui os gentios. Justiça da aliança, justiça de ser do povo de Deus, do povo de Israel. Eles procuravam estabelecer essa justiça, não criá-la ou alcançá-la, ou seja, eles pretendiam confirmar e garantir o que já era deles.
Aqui temos uma boa expressão do nomismo da aliança, da pretensão de ter uma relação especial com Deus, segura para todas as pessoas que permanecem fiéis à aliança. Não é uma surpresa que a expressão as obras da lei apareça mais uma vez nesse mesmo contexto, em Romanos 9:32, como uma maneira equivalente de descrever o erro dessas pessoas. Assim fica mais uma vez evidente que as obras da lei têm que ver com os judeus que fazem, aliás, tem que ver com o que os judeus fazem para demonstrar e preservar seu status com Deus como algo particular a Israel. Inclusive tem que ver com essa coisa de não querer abrir a relação com Deus para quem está fora das fronteiras nacionais de Israel, né? Tem que ver com o exclusivismo judaico, esse orgulho de ser judeu e de ter essa relação com Deus mediada pela circuncisão e vários aspectos da lei, em contraposição aos gentios, né? Que mesmo seguindo a lei espiritualmente, se não circuncidar, não tem Deus. Se crê em Cristo, não tem Deus. Entendeu? A treta é toda sobre isso, e não sobre essas categorias de pensamento de salvação pelas obras humanas ou salvação pela graça, entende? Que é a categoria da discussão da Reforma Protestante versus o entendimento católico romano. Ai, 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 estamos quase chegando no final aqui, ainda faltam uns 4 parágrafos, vamos que vamos. Aí ele diz assim, em resumo, a expressão obras da lei pertence a um complexo de ideias nas quais a função social da lei é proeminente. A lei serve para identificar Israel como povo da aliança, para marcá-lo e separá-lo como povo distinto das outras nações. As obras da lei denotam tudo o que a lei exige do judeu devoto. Contudo, exatamente porque se trata aqui da lei como identidade das marcadoras de fronteira, a lei como a lei de Israel enfoca naqueles rituais que expressam de maneira mais clara a distinção judaica, como no caso a circuncisão. Desta maneira é que se confirma a conclusão da seção prévia. As obras da lei referem-se, não exclusiva, mas particularmente, àqueles requerimentos que colocam o caráter distinto da identidade de Israel num foco nítido. Por causa do fato de desempenharem um papel tão crucial em definir o que é ser judeu, a participação no povo da aliança, a circuncisão e as leis alimentares são tão proeminentes na discussão sobre as obras da lei e sobre a justiça. O que está por detrás de muitos aspectos desse debate é a crise de identidade que o trabalho de Paulo entre os gentios provocou em seus colegas judeus cristãos. Então o que ele está querendo dizer aqui é basicamente assim, que as obras da lei é tudo aquilo que o judeu entendia que marcava a distinção entre ele, judeu, e os gentios. E o que Paulo estava fazendo estava bagunçando um pouco essa identidade judaica, porque agora Paulo estava prometendo aos gentios sem circuncisão e várias outras dessas questões, esses rituais e etc e tal, o pertencimento ao povo judeu. E Paulo estava negando esse pertencimento a quem era circuncidado e cumpria essas prescrições, mas negava a Cristo. Essa é a polêmica, né? E Paulo vai entender que ele tem razões bíblicas para assim proceder em nome da fé de Abraão, em nome de um monte de argumentos, inclusive sobre a lei, sobre a graça e etc, e etc, e etc, sobre as promessas de Deus a Abraão e não sei o quê. Mas o fato é que essa discussão ela é muito proeminente no Novo Testamento, não porque se estava discutindo a teologia católica ou protestante de salvação pela fé ou pelas obras, mas porque o que o evangelho de Paulo implicava tinha assim, consequências muito difíceis para o judeu cristão, mais ainda para o judeu não cristão. E naquele momento, isso tudo não estava claro como que isso tudo ia se desenrolar. Quais seriam as implicações disso para a existência do povo que tinha recebido a lei de Deus, né? A palavra de Deus e do qual descende o próprio Cristo, como Paulo vai argumentar em Romanos 9. E Paulo ele vai argumentar que o judeu verdadeiro é o judeu que crê em Cristo, seja ele circuncidado ou não. E aquele que é um judeu circuncidado ou um gentil que rejeita Cristo, ele é aquele que está realmente fora. E nesse aspecto, o orgulho judaico ele era ferido de uma forma muito grave. Porque Paulo agora estava comparando um judeu circuncidado e que fazia todos esses rituais e não sei o que, com um gentil que nem conhece a Deus, pela rejeição de Cristo. Esse é o ponto principal da argumentação de Paulo em relação a tais discussões. Aí ele continua dizendo assim:
Uma maior confirmação de estarmos na pista certa vem da maneira como essa perspectiva ajuda a aplainar duas das saliências mais enigmáticas do tratamento paulino da lei, para as quais particularmente Heisenen chama a atenção. E aí ele vai concluir com três argumentos aqui, ou dois argumentos principais, e a gente termina o nosso vídeo, tá? Que obviamente é um vídeo não muito fácil assim, né, para quem não está acostumado a essas discussões teológicas assistir. Mas enfim, né, é do jogo. O que a gente está discutindo aqui, na real, está no coração da treta teológica do Novo Testamento, da relação entre Antiga e Nova Aliança, Israel e Gentio. E a má compreensão destas coisas é que conduz a inúmeros erros dentro do universo católico e protestante. É bem interessante, assim, bem curioso. Ou seja, tem que estudar isso aqui com atenção e com seriedade, com profundidade. Porque se você não entender bem esses contextos aqui, muito facilmente você mal compreende a retórica de Paulo. Esse é o ponto. E aí o James Dunn diz assim: a tensão na linguagem de Paulo entre a lei como um fator negativo e sua abordagem constantemente positiva da lei cria esse problema. O que acontece? Assim, o James Dunn está dizendo que muitas pessoas elas enxergam Paulo como uma pessoa contraditória ao falar da lei de Deus. Em algum momento, as obras da lei, a maldição da lei conduzem à perdição e não sei o quê. Em outros contextos, a lei é santa, justa e boa, e você deve obedecer à lei de Deus, especialmente no contexto do amor, o amor ao próximo, Romanos 13, etc. Então as pessoas ficam assim, tá, mas é para seguir a lei ou é para não seguir? E a impressão que passa é que Paulo diz as duas coisas, mas é assim. Quando Paulo tem textos que implicam em não seguir a lei, é assim, não seja um judeu que coloca a lei em um tal lugar que Cristo se torne secundário ou descartável. É isso que Paulo está querendo dizer. Quando ele coloca a lei como algo que não gera um bom resultado se você tentar seguir a Deus meramente pela lei, não pela graça, e pelas obras e não pela fé, e coisas do tipo. Entende? O contexto tem que ver um pouco com isso, não com a genuína e correta e inescapável tentativa de entender o que Deus pede de nós na sua lei e obedecer isso pela fé, né? Isso é óbvio que todo mundo também deveria fazer. Entretanto, a maioria dos cristãos é muito mal ensinado em relação a essa discussão. E acaba entendendo as coisas de uma forma equivocada. Então, se eu não sou salvo pelas obras da lei, não sei o que, eu posso rejeitar e desobedecer a lei de Deus impunemente. O que, obviamente, é uma conclusão com a qual Paulo não iria concordar. E com a qual ninguém deveria concordar. Né? Mas o que acontece? Como Paulo está discutindo uma questão muito específica, de um contexto muito específico lá da antiguidade de 2000 anos atrás, as pessoas não entendem que Paulo não está discutindo aquilo que elas imaginam na cabeça delas ao ouvir a palavra lei e que não é salvo pela lei. Entende? Que ali tem um contexto muito específico do que Paulo está falando sobre os judeus cristãos ou os judeus da sua época que estão relativizando Cristo, colocando no lugar secundário ou até negando a Cristo. É só essa a discussão. Em todos os outros aspectos, você deve conhecer a lei de Deus e obedecê-la, por amor a Deus e ao próximo, como é o resumo da lei de Deus. Interessante. Aí ele diz assim: a solução sugerida pelas análises acima apresentadas sugere que é a lei em sua função social que atrai uma ampla parte da crítica negativa de Paulo. O que Paulo ataca nas passagens acima mencionadas é a lei como algo que fixa uma identidade social particular, como algo que encoraja um sentido de superioridade nacional e presunção do favor divino em virtude da pertença ao povo de Israel. Desvinculada dessa perspectiva, a lei entendida em termos da fé, em vez das obras, pode continuar a desempenhar um papel positivo na vida do cristão. As autocontradicções que Sanders e Heisenen encontram são resultado de uma perspectiva demasiada reduzida da parte deles, não da parte de Paulo. No vídeo anterior, a gente estava falando da função social da lei, e esses dois estudiosos, tanto Sanders quanto Heisenen, eles concluem que Paulo é contraditório ao falar da lei. E aqui o James Dunn está dizendo que não. E por que não? Porque Paulo critica não exatamente a lei,
mas a falsa compreensão judaica de que tem uma relação especial com Deus por pertencer ao povo de Israel e excluir todas as demais pessoas. Nesse aspecto, esse tipo de judeu não tem a fé de Abraão, enquanto o gentil pode ter a fé de Abraão. E assim como Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado, esse gentil também é justificado pela fé sem ser circuncidado. E esse gentil está em melhor condições na relação com o Deus da aliança, o Deus de Israel, do que o judeu, que apesar de ser circuncidado e etc, e etc, e etc, não crê no descendente de Abraão e etc, e etc. Entende? Esse é o ponto. E eu estou sendo repetitivo para ser didático, tá? Muito legal, muito interessante. Então não tem contradição em Paulo. O que tem é pessoas que não entendem exatamente a discussão e acabam inferindo contradições em função de, ora, Paulo identificar aspectos negativos de você tentar seguir a Deus pela lei, e ora, os aspectos positivos de tentar seguir a Deus pela lei. O ponto é, o judeu está mal entendendo os seus privilégios, mas isso não quer dizer que o cristão não deva fazer o mesmo. E o cristão ainda assim deve seguir a lei de Deus e a vontade de Deus, não de forma falsa e farisaica como o judeu, mas de forma verdadeira. Tá? No contexto do amor e tal, que é o que Paulo vai pregar em Romanos capítulo 13, versos 8 a 12. Perfeito. Aí ele termina dizendo assim: o quebra-cabeça do motivo pelo qual outras explorações que propõem distinções no interior da lei, como lei moral, lei cerimonial e etc., para fornecer soluções parciais, não, desculpa, eu tenho que ler de novo. Ó. O quebra-cabeça do motivo pelo qual outras explorações que propõem distinções no interior da lei, como lei moral e lei cerimonial, parece fornecer soluções parciais, mas apenas parciais das tensões entre as diversas afirmações de Paulo. Tais explorações são incompletas, exatamente porque deixam de levar em conta a função social da lei, e a maneira como essa função enfoca exigências rituais particulares. Paulo não defende sua posição ao dividir a lei em elementos aceitáveis e inaceitáveis, pois o que ele está atacando é uma atitude particular em relação à lei como tal, à lei como um todo, em sua função social, daquilo que distingue o povo judeu do povo gentil. Visto de um ângulo diferente, o ponto argumentativo da lei como um todo será enfocado de outras maneiras, particularmente na lei da fé, em Romanos 3, verso 28, Romanos 9, versos 31 e 32, e na lei do amor ao próximo, Romanos 13, verso 10. E algo que tem a mesma importância, ou seja, as exigências que obscurecem esse ponto ficarão como uma relevância secundária, como a diáfora. Eu vou ler até o final aqui, depois eu comento, tá? A partir dessa perspectiva, até mesmo a coerência de trechos como 2 Coríntios 3 e Romanos 2 apresentam dentro da teologia paulina da lei, torna-se mais clara. Quando Paulo se refere à letra que mata, ele não está pensando na lei como tal, nem na lei como entendida literalmente, mas na lei como definindo o povo da aliança como rituais visíveis como a circuncisão. É a lei entendida desta maneira que é tão destrutiva para a vida do espírito. E o que Paulo visa em Romanos 2, quando fala dos gentios que fazem a lei, não é algum cerne da lei como tal. Seu objetivo é antes minar a confiança judaica de que sua posição diante de Deus no juízo final estaria garantida por ter a lei, por permanecer dentro da lei. O fato de poder haver entre os gentios um cumprimento efetivo da lei, um cumprimento com o sentido da lei, revela que tal confiança está equivocada ou deslocada, ou dito de outra maneira. O gloriar-se judaico na lei deveria ser anulado verdadeiramente pelo fato de que há judeus que desobedecem completamente às exigências da lei, não às obras da lei, que definem as fronteiras, enquanto ainda são judeus e preservam, presumivelmente, sua identidade da aliança. Em poucas palavras, um reconhecimento da função social da lei e das obras da lei como uma expressão sumária da função da lei segundo a visão interna do judaísmo significa um excelente caminho rumo à remoção e à solução das contradições e tensões que pareciam tão complicadas para Sanders e Heisening. Eu peço desculpa, gente, já faz quase uma hora que estou gravando aqui, eu estou lendo muito mal esse último parágrafo. E aqui tem muita coisa legal, assim, muito interessante para a gente prestar atenção, tá? E eu vou tentar explicar aqui para ficar bem claro para vocês, caso vocês não tenham entendido pela leitura. O que acontece é o seguinte, existe aqui
um quebra-cabeça para você tentar entender tudo aquilo que Paulo fala. Algumas pessoas tentam resolver esse quebra-cabeça dizendo que existe lei moral e lei cerimonial. E aí, nesse aspecto, alguns poderiam pretender que quando Paulo fala, entre aspas, mal da lei, é da lei cerimonial, e quando ele fala bem da lei, é da lei moral. Isso não é verdade. A distinção entre lei moral e lei cerimonial, ela tem a sua função didática no estudo teológico, porque existem leis morais e existem leis que tinham que ver com cerimônias. Então, por exemplo, a lei de você não adulterar, não mentir, não roubar e etc., são claramente morais. Mas leis do tipo, mate o cordeiro, derrame o seu sangue, asperja o sangue no véu, não sei o quê, é claramente cerimonial. Então não tem problema didaticamente você distinguir estas coisas. A Bíblia não diz assim, ó, essa lei é moral, essa lei é cerimonial, mas logicamente a gente pode fazer essas distinções como categorias teológicas válidas. Entretanto, não é uma solução adequada você pegar os textos de Paulo e tentar resolver as tensões do que ele fala sobre a lei desta forma. O que o James Dunn está explicando aqui é o seguinte: não importa qual aspecto da lei, seja moral ou cerimonial, se esse aspecto da lei está sendo usado pelo judeu para enfatizar a sua superioridade em relação aos gentios, e ao fato de ter aquela lei garantir ele no céu, independentemente da sua fé ou não em Cristo, sempre que houver uma postura desse tipo, nós estamos diante de um uso equivocado da lei, e Paulo pode denunciar essa postura em relação à lei. Esse é o ponto. Agora, sempre que a lei de Deus for vista como uma revelação a ser entendida pela fé e obedecida por amor, você não só pode, como deve seguir a lei de Deus nos aspectos específicos. Tudo bem? Naturalmente, o que acontece? Vai haver desdobramentos na história da igreja e na história do judaísmo que vão deixar essas coisas ainda mais claras. Quando o templo deixar de existir, por exemplo, nem vai ser possível mais cumprir todos aqueles rituais de acordo com o que dizia a lei. Então, nesse aspecto, nem é possível mais guardar todas essas leis. Os próprios judeus já nem guardam mais, né, dos sacrifícios, de aspergir aquilo no lugar santo, no lugar santíssimo, do dia da expiação, daquelas coisas como um todo. Então, isso é importante de dizer. Agora, tudo aquilo que não servir ao propósito de uma relação de fé e amor com Deus na lei se torna secundário. Então, em alguns aspectos, a gente pode identificar algumas coisas dentro da lei que hoje não têm mais tanta relevância quanto poderiam ter em outros contextos. Nos rituais de Israel, no povo de Israel, na terra de Israel, na velha aliança. Mas é importante também dizer que isso nada tem que ver com os 10 mandamentos, tá? Que os 10 mandamentos permanecem absolutamente intactos nessas discussões como um todo. E aí ele vai falar duas coisas muito interessantes sobre 2 Coríntios 3 e Romanos 2. Lá em 2 Coríntios 3 tem lá toda uma ideia de que a gente serve a Deus não na caducidade da letra morta, o ministério da morte, nas pedras dos 10 mandamentos e não sei o que, mas na novidade do Espírito. E o que o James Dunn está dizendo é que esse texto, por exemplo, ele deve ser entendido nesse mesmo tipo de contexto. O judeu que pega a letra da lei e supõe que ele tem uma relação com Deus muito melhor que todo mundo, porque ele é circuncidado, e vamos dizer que ele não está cheio do Espírito Santo, ele está servindo num caminho que não conduz à vida eterna. É um ministério de morte, não de vida eterna. Aquele que pensa que porque ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos, ele já tem uma relação superior com Deus, ele não entende que se ele não obedecer, inclusive, esses 10 mandamentos, o caminho é de morte, não é de vida, né? Inclusive, se ele adulterar, se ele roubar, se ele matar, não sei o que, ele inclusive deveria ser apedrejado. E etc e tal. E lembra que lá em Romanos 2, Paulo vai dizer que tinha judeu que adulterava. Então, em alguns aspectos, a lei de Deus estava sendo relativizada, mas o que estava sendo relativizado era o mandamento moral, mas a pessoa supostamente continuava pertencendo ao povo de Israel, porque era circuncidada e não comia com gentil, não sei o quê. É isso que Paulo ataca, entende? É isso que Paulo está atacando no seu argumento. Então, o judeu que se gloria de que ele tem a lei, lá em Romanos 2,
Lembra que o gentil não tem, mas guarda. E às vezes o judeu tem e não guarda. Então, ter a lei não é garantia de que você vai ser aprovado no juízo final por parte de Deus. O gentil que não tinha lei e guardou a lei vai ser aprovado. Você que tinha lei e não guardava vai ser reprovado. Por isso, você não pode confiar em ser judeu para a sua salvação. Inclusive, nesse aspecto, é que Paulo vai pregar o evangelho. Você tem que confiar em Cristo. E se você confiar em Cristo, você é o verdadeiro filho de Abraão, seja você judeu circuncidado ou gentil não circuncidado. E as obras da lei, por exemplo, a circuncisão ou qualquer outra que possa ser usada para cumprir essa mesma função, não podem relativizar Cristo, como se Cristo não fosse suficiente, e além de Cristo você deveria fazer isso ou aquilo porque Cristo sozinho não é suficiente, ou menos ainda, você poderia rejeitar Cristo só porque você é circuncidado e dá tudo certo na sua vida, que você é do povo de Israel. Essa é a discussão das obras da lei, e não tem nada que ver com obedecer aos 10 mandamentos, guardar o sábado, pela fé, e etc, e etc, e etc. Muito legal a perspectiva do James Dunn, e no próximo vídeo a gente avança com estudo de Gálatas capítulo 3, verso 10. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.